E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou falar sobre equações exatas. Vamos começar com um lembrete. Quando eu tenho uma função vetorial de R2 que leva uma variável t no vetorzinho x de t, y de t, a derivada dessa função vai ser o vetor formado pelas derivadas das coordenadas. Certo? Derivada em cada coordenada. Quando eu tenho uma função de R2 em R, que leva xy, um númerozinho f de xy, a derivada dessa função é representada pelo vetor gradiente, que é o vetor formado pelas derivadas parciais da função. E aí, se eu fizer a composta dessas duas funções, f de r de t, isso aqui vai ser f x de t, y de t. E se eu quiser derivar essa função, essa aqui é uma função de t, certo? Essa composta aqui, ela leva t nesse número aqui. É uma função de uma variável e uma variável. Então eu posso calcular a derivada dela. Então a derivada dessa função em relação a t vai ser a derivada parcial em relação a x vezes a derivada de x em relação a t mais a derivada parcial em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. E no caso que interessa para nós é o caso onde o x de t é igual a t. A função x é a identidade. Então essa igualdade aí vai ficar a derivada em relação a t de f de t y é igual a derivada de f em relação a t vezes a derivada de t em relação a t, que é 1, mais a derivada de f em relação a y vezes dy dt. Então vamos guardar essa identidade aqui. Então vamos ver um exemplo. Considere a equação diferencial t² mais y² mais 2ty vezes dy dt igual a 0. Observe que a função v de t y igual a t³ sobre 3 mais ty² é tal que a derivada parcial de v em relação a t é t² mais y² e a derivada parcial de v em relação a y é 2ty. Então a equação vai ficar derivada de v em relação a t mais derivada de v em relação a y vezes dy dt igual a 0. E isso, pela nossa observação ali em cima, é igual à derivada da função v em relação a t. Essa derivada ser igual a 0 significa que a função v é uma função constante. Aqui em cima é a derivada simples da função f, df dt. Então a função v é constante, mas a função v é justamente t³ sobre 3 mais ty². Então isso significa que qualquer função y de t que satisfaça aquela equação diferencial também vai satisfazer uma igualdade desse tipo aqui para alguma constante real c. Em outras palavras, essa igualdade define implicitamente as soluções daquela equação diferencial, ou seja, fixada uma constante c, essa equação vai determinar uma curva no plano ty e qualquer função cujo gráfico esteja em cima dessa curva vai ser uma solução
uma solução da equação diferencial num certo intervalo. Então observe que o que permitiu resolver essa equação, pelo menos implicitamente, foi a existência de uma função tal que as derivadas parciais dessa função em relação à variável independente e à incógnita são, respectivamente, essa parte e essa parte. De maneira geral, se eu tiver uma equação do tipo m de ty mais n de ty vezes dy dt igual a zero, e suponha que exista uma função v tal que a derivada de v em relação a t seja m e a derivada de v em relação a y seja n. Então a equação fica a derivada de v em relação a t mais a derivada de v em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. E aí, considerando o y como função de t, isso aqui é a mesma coisa que a derivada em relação a t da função v de ty, certo? De acordo com o que a gente fez no início do vídeo. Então isso aqui significa que a função v tem derivada nula em relação a t, então, portanto, ela é constante. E, novamente, essa equação determina implicitamente as soluções da nossa equação diferencial inicial. Então, quando existe essa função v, de forma que uma parte da equação é a derivada em relação a t e essa outra parte é a derivada em relação a y, a gente diz que a equação diferencial é uma equação exata. Então, repetindo, dizemos que a equação diferencial m mais n dy dt é igual a zero é uma equação exata se existe uma função v, então a derivada de v em relação a t é m e a derivada de v em relação a y é n. Então, neste caso, a equação v de ty igual a c, com c variando entre os números reais, determina as soluções implicitamente. A função v de ty é chamada de integral primeira da equação diferencial e as curvas v de ty igual a c são chamadas de curvas integrais. O próximo resultado fornece uma maneira de verificar se uma equação diferencial dada é exata e, em caso afirmativo, dá um algoritmo para encontrar a sua integral primeira. Então, teorema. A equação diferencial m mais n dy dt igual a zero é exata se e somente se a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a t. Então, esse teorema está falando que a equação diferencial dessa forma ser exata é equivalente à afirmação de que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a t. Para verificar se existe uma função que serve como integral primeira para essa equação diferencial, a gente precisa só calcular essas derivadas aqui e ver se elas coincidem. Se não, não existe. Agora, se existe, a demonstração desse teorema vai nos dar uma forma de encontrar essa função. Então vamos à demonstração. Então, primeiramente, suponha que a equação é exata. Por definição, isso significa que existe uma função v de ty, tal que a derivada de v de ty em relação a t é igual a m e a derivada de v em relação a y igual a n. Então, se eu quiser calcular a derivada da função m em relação a y, por causa dessa igualdade aqui, isso vai ser a derivada em relação a y da derivada em relação a t da função v. Isso aqui é a derivada segunda da função v, primeiro em relação a t, depois em relação a y. Mas isso, se a função v for c2, quer dizer, a função Mas isso, se a função v for minimamente bem comportada, a gente sabe que é igual à derivada primeiro em relação a y, depois em relação a t da função v. Então, isso é a derivada em relação a t da derivada em relação a y da função v. E isso aqui a gente sabe que é n. Ou seja, isso aqui é a derivada em relação a t da função n. Então, a gente mostrou que a derivada em relação a y da função m
é igual à derivada em relação a t da função n. Então a gente mostrou uma parte do teorema. Se a equação for exata, então dm dy é igual a dn dt. Agora vamos fazer a parte inversa. Então agora vamos supor que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a t. E a gente quer mostrar que a equação é exata. A gente vai mostrar isso encontrando uma função v que serve como integral primeiro da equação. Ou seja, tal que a derivada de v em relação a t seja m e a derivada de v em relação a y seja n. Falar que a derivada de v em relação a t é m é a mesma coisa que falar que a função v é uma primitiva de m em relação a t. Então eu posso escrever a função v como a integral de m em relação a t e vai surgir aqui uma constante em relação a t. Então, a princípio, essa função pode depender de y. Então, agora vamos usar a segunda igualdade para determinar quem é essa função h aqui. A segunda igualdade fala que a derivada de v em relação a y é n. Então, vamos derivar essa igualdade aqui embaixo em relação a y. Derivar em relação a y de v de ty. Por um lado, isso é n. E segundo essa igualdade, é a derivada em relação a y desse trambolho aqui. Aquilo ali eu posso escrever como a derivada dessa integral aqui. Mais a derivada em relação a y de h de y, eu posso escrever h' de y. Agora, isolando h' de y, a gente tem n de ty menos a derivada em relação a y da integral m de ty dt. Então agora vamos provar que essa expressão aqui não depende de t, ela só depende de y. E aí a gente consegue encontrar o h de y integrando essa expressão. Para mostrar que ela não depende de t, a gente vai mostrar que a derivada dela em relação a t é zero. Então vamos derivar esse lado direito aqui em relação a t. Agora, assumindo a continuidade das derivadas de m, a gente pode comutar essas derivadas aqui. Quer dizer, a derivada em relação a y depois em relação a t é a mesma coisa que derivar em relação a t depois em relação a y. E agora, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada da integral é a própria função. Então, a derivada em relação a t da integral de m em relação a t é a própria função m. Então, isso aqui vai ficar derivada em relação a y. Isso aqui, a função m de dy. Agora, a gente, por hipótese, a derivada em relação a t de n é igual à derivada em relação a y de m. Certo? Essa é a nossa hipótese desde o início aqui. Então, essa diferença aqui tem que ser zero. Então, a gente provou que a derivada dessa expressão aqui, que é a h' de y, a derivada disso em relação a t é zero. Ou seja, essa expressão não depende de t. Então, a gente consegue o h de y simplesmente integrando isso aqui. Então, voltando lá na expressão que a gente tinha para v de ty, ela é dada por integral de m de ty dt mais h de y. E h de y é essa coisinha bonitinha aqui.
Então, você pode verificar que essa função v aqui, quando eu derivar ela em relação a t, vai dar m, e quando eu derivar ela em relação a y, vai dar n. Ou seja, essa função é uma integral primeira para a nossa equação diferencial. Ou seja, a equação é exata. É claro que a ideia não é decorar essa fórmula aqui, certo? Na verdade, é melhor repetir esse processo que a gente usou para achar essa função sempre que for preciso. Vamos ver isso num exemplo. Vamos usar a nossa técnica para resolver a equação t² mais y² mais 2ty dy dt igual a zero. Então, primeiro, vamos verificar que essa equação é exata. De acordo com a nossa notação, isso aqui seria a função m, isso aqui seria a função n. Então, se eu derivar m em relação a y, isso vai dar 2y, que é realmente a mesma coisa que derivar a função n em relação a t. Então, a equação é exata. Então, pelo nosso resultado, a gente vai conseguir encontrar uma função que serve como integral primeira dessa equação aqui. Ou seja, a gente está procurando agora por uma função v tal que a derivada de v em relação a t seja m e a derivada de v em relação a y seja n. Então, a derivada de v em relação a t tem que ser t² mais y². Daqui a gente conclui que a v de ty é a integral disso aqui em relação a t, mais uma constante de integração, mas é uma constante que pode depender de y, já que eu estou integrando em relação a t. Então, a função v vai ser t³ sobre 3 mais y² t mais essa função de y. Agora, derivando em relação a y, isso aqui tem que ser a função n, que é 2ty. Então, a função v, a gente já sabe que ela tem essa forma aqui. Então, a derivada de v em relação a y vai ser 2ty mais a derivada de h. Daqui a gente conclui que a derivada de h tem que ser zero. Então, h é uma função constante. Então, a nossa função v é, na verdade, apenas t³ sobre 3 mais y² t mais uma constante. Então, as soluções da nossa equação são dadas implicitamente pela igualdade v de ty constante. Ou seja, t³ sobre 3 mais y² t constante. Eu posso multiplicar tudo por 3 aqui se eu quiser. Posso ter t³ mais 3y² t constante. Então, essa equação aqui nos dá as curvas integrais da equação. Com o segundo exemplo, vamos resolver esse PVI monstrão aqui. Então, na notação que a gente está usando, a função m é o que não está multiplicando a derivada e a função n é o que está multiplicando a derivada. Fica como exercício, se vocês verificarem que essa equação é exata. É só derivar a função m em relação a y, derivar n em relação a t e ver que dá igual. Então, nosso objetivo é encontrar uma função v de ty tal que a derivada de v em relação a t seja m e a derivada de v em relação a y seja n. Então, a derivada de v em relação a t da nossa função tem que ser y cosseno de t mais 2t elevado a y. Então, daqui a gente tem que a função v de ty tem que ser a integral disso aqui em relação a t e vai
sobrar uma constante em relação a t, ou seja, uma função de y. Aquela integral ali. Agora eu derivo em relação a y e tem que dar n. Tem que dar seno de t mais 3² e elevado a y mais 2. Por outro lado, a função v é isso. Então, derivo em relação a y dá seno de t mais t² elevado a y mais h' de y. Comparando esses dois lados aqui, a gente conclui que h' de y tem que ser 2. Ou seja, h de y é 2y mais uma constante. Então, nossa função v de ty fica y seno de t mais t² e y mais 2y mais uma constante. E as soluções da nossa equação são dadas implicitamente pela igualdade esse monstrinho aqui constante. O nosso problema é um PVI. A gente sabe que quando t vale 0, y tem que valer 1. Y de 0 é igual a 1. Então, substituindo aqui o t por 0 e o y por 1, a gente vai encontrar a função seca. 1 vezes seno de 0 mais 1 mais 0² elevado a 1 mais 2 vezes 1 AC. Então daqui a gente conclui que o C é, isso aqui é 0, isso aqui é 0, C vale 2. Então, no fim das contas, a solução do nosso PVI é y seno de t mais t² elevado a y mais 2y igual a 2. Ou seja, a função y dada implicitamente por essa equação aqui é a solução da nossa equação diferencial. Por enquanto é isso. Na próxima aula eu vou começar a falar sobre equações de segunda ordem. Até a próxima.